Olá, meu querido e minha querida. Hoje, 1º de maio de 2026, sexta-feira, dia do trabalhador. Que você seja um trabalhador feliz, que você possa estar sendo aí, possa usufruir do fruto do seu trabalho e Deus possa te abençoar graciosamente. Amém. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Ouça, Salmo 4, versículo 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Que coisa graciosa, né? Nesse dia 1º de maio, dia do trabalho. O capítulo 8 de Salmos, capítulo 4 de Salmos, ele tem 8 versículos, e Davi vai expressar assim a sua confiança em Deus. E também, assim, o contraste entre a alegria daqueles que não creem em Deus e a alegria daqueles que creem em Deus, que tem uma diferença bem significativa, tá certo? Vamos aqui aprender um pouco com esse texto. Ouça, Deus vai te abençoar. Versículo 3 diz assim: Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Olha, Deus conhece e sabe a diferença entre o piedoso e o perverso. Isso é claro, porque Deus é onisciente, ele tem ciência e ele conhece. Então, Davi, ele tem consciência dessa perfeita compreensão de Deus, olhar e distinguir entre o piedoso e o perverso. Eu queria fazer só uma observação, porque piedoso não é aquele coitadinho, não, que anda, coitadinho, não. O piedoso é aquele que tem um coração que faz a vontade de Deus, que busca entender Deus, que é capaz de fazer como Davi, sendo rei de Israel, aplicar sua confiança em Deus. Isso é ser piedoso, olhar para Deus e depender de Deus, tá certo? A piedade não é aquele, o coitadinho que faz porque é coitado, não. Piedoso é uma pessoa que tem um coração sincero diante de Deus. Amém? Que confia em Deus. Portanto, Davi era esse homem que tinha esse coração aplicado em Deus, exclusivamente por confiança em Deus. Por conta disso, ele é escolhido rei de Israel. O profeta Samuel, olha, Deus manda ele ungir um filho de Jessé, porque Saul, que era o rei que tinha sido consagrado, estava fazendo besteira, e ele vai lá, ele olha e diz: encontrei aqui um que é segundo o coração de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, quando já é no Novo Testamento, Pedro, os apóstolos dando a explicação, no capítulo 13, versículo 22, é dito assim: E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade. Aqui, Atos está citando aquilo que Samuel recebeu de Deus. Olha, e tendo tirado este, ou seja, era Saul. Já tirei Saul. Vai lá e consagra um filho de Jessé, e é consagrado exatamente Davi, consagrado a rei. Só assumiu depois, isso é muito, porque Deus é tremendo, tá certo? Mas olha, Davi, ele tem essa compreensão, assim como nós devemos ter hoje, que Deus distingue entre um coração piedoso e um coração piedoso não é aquele pietismo falso, religioso, que quer se mostrar como bom, não. É aquele que tem um coração segundo a vontade do Senhor. E aí vai dizer assim: o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Ou seja, Davi, ele tem essa consciência que o Senhor lhe ouve. Isso é uma convicção de fé, querido. Isso é o que dá a confiança de Davi nessa dependência total do Senhor. Ele sabe, o Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Então, isso é muito maravilhoso, porque isso ocorre e precisa ocorrer no coração de um verdadeiro cristão, de um crente em Jesus nos dias de hoje. Não confunda o crente Davi, o crente André, um crente em Jesus Cristo com um religioso, não. Os religiosos mataram Jesus. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou criticando ninguém. Eu estou trazendo uma palavra de Deus para você. Davi diz: o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. O cristão, ele tem essa consciência. Amém? João 14, 12, 13, Evangelho de João, Jesus diz o seguinte: Disse-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome,
para que o Pai seja glorificado no Filho. Quem que está sendo glorificado através das minhas ações, das suas ações? É você mesmo? É alguém? É um segmento religioso? É uma ideia filosófica? É uma ideia perversa como essa ideia do marxismo no Brasil? O que está, assim, sendo colocado diante de você e o que você tem como algo que possa estar agradando a Deus? O que agrada a Deus é um coração voltado para Deus, nessa confiança exclusiva em Deus, como Davi tinha. E hoje, nesse contexto, o cristão tem exclusivamente em Cristo, porque Cristo é a revelação de Deus, tá certo? O versículo 4 traz uma coisa assim extraordinária. Diz: irai-vos e não pequeis. Que negócio é esse, né? Então, isso é uma condição extraordinária na vida de um genuíno crente, na vida de Davi. Olha, irai-vos e não pequei. Primeira coisa, um crente pode irar-se? Claro. Nós devemos nos irar, nos indignar, nós devemos nos revoltar, nós devemos ficar, assim, indignado mesmo com todo e qualquer tipo de pecado daquilo que é contrário à vontade de Deus. Eu vou citar um da era moderna no Brasil e no mundo que está, por exemplo, a ideologia de gênero. Se você é cristão, meu irmão, não é contrário à ideologia de gênero, você não entendeu o que é ser crente. E se você não se indigna com isso, se você não se indigna com a destruição da família, se você não fica indignado com o roubo dos velhinhos do INSS, se você não fica indignado com o cara daquele do Banco Master, que junto com esse governo assaltou o Brasil, então você está morto. Porque o cristão pode irar-se. Agora, existe uma coisa muito preciosa, tá certo? Que eu quero lhe dizer. Eu citei aqui algumas coisas, a ideologia de gênero. Poxa, isso faz tempo. Eu vi aí uma pesquisa. Olha, faz tempo. Você sabe quantas crianças, só na USP em São Paulo, criança entre 4 e 15 anos, que é criança e adolescente, eles já tinham feito a mudança de sexo em cerca de 200 crianças e tinha uma fila enorme para fazer. Se você não se indignar com isso, meu irmão, você não é um crente, você é um doente, me perdoe. Porque o crente se ira com aquilo que é errado, com aquilo que é pecado, tá certo? Agora, o detalhe é o seguinte: segunda coisa, o que nós não podemos fazer? É deixar a ira nos dominar e a gente ficar com raiva dos outros e querer vingança. Nós nos indignamos com o erro, assim como Deus se indigna com o erro. Deus não está indignado com a humanidade que Ele criou. Deus se indigna com o pecado que a humanidade decidiu abraçar. Assim é um cristão. Um cristão nós não nos indignamos com as pessoas. Pode ter certeza. A questão não é lado A, lado B. A questão é se é certo ou se é errado. E nós nos indignamos com aquilo que é errado. Então, o crente ele pode se indignar, ele pode ficar irado. Agora, a segunda coisa que o crente não pode deixar é essa ira permanecer nele ao ponto dele querer vingança. O crente não quer vingança. A vingança pertence a Deus e isso é o bastante. Então, o cristão, ele pode se irar. Agora, ele não pode pecar. Paulo repete esse ensino lá em Gálatas capítulo 4, versículo 26, e ele vai dizer, Gálatas 4, 26. Falei tão rápido, né? Gálatas 4, 26. Irai-vos e não pequeis. E vai dizer, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que é isso? É não deixar a ira me dominar. Isso vale para tudo. Vale para o pai com relação ao filho, filho com relação ao pai, o marido com a esposa com o filho, você com as pessoas, você com a sociedade, você com o mundo. Você não pode guardar amargura, rancor, você vai adoecer. Irar-se é no sentido de revoltar-se com o que é errado, estar indignado com o que é errado. Isso está absolutamente correto. Agora, nós não podemos deixar essa ira nos dominar, porque nós queremos o mal às pessoas. Isso é uma condição muito graciosa. E o versículo 4 vai terminar dizendo assim: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Coisa maravilhosa, né? Diante da indignação que nós temos com aquilo que é pecado, com aquilo que é errado, quando nós botamos ali a cabecinha no travesseiro, isso é bom, o texto está nos ensinando a consultar. Travesseiro é um lugar de sossego, né? Pelo menos deve ser. Aí você traz para a sua alma: o que eu estou fazendo está correto? O que eu estou fazendo é agradável a Deus? É correto
para a humanidade, é justo, é uma coisa que está de acordo com aquilo que tem que ser, é correto, justo e fiel aos princípios humanos. O que eu estou fazendo, tem uns que faz de acordo com os princípios dos humanos, né? Então, eu estou lhe dizendo isso assim, consultai no travesseiro e o coração sossegai. Isso é fazer uma introspecção. Eu estou aqui trazendo essa palavra para você. Já falei assim do irá, né? Mas e não pecar é não deixar que a ira se transforme em vingança. A ira é contra o pecado, é contra o erro, é contra aquilo que eles estão lhe ensinando de errado. As religiões ensinam as pessoas tão errado que meu Deus, misericórdia, Jesus. Mas não quero entrar nesse mérito agora, não. Amém? Então, o crente Davi, quando ele botava a cabeça no travesseiro, o coração dele sossegava, porque ele olhava e dizia: o que eu estou fazendo está agradando a Deus. Porque a nossa relação com Deus como crente, é na hora que nós pecamos, a entender que pecamos, nos arrepender. Davi traiu Urias, mandou matar o coitado e fez um filho na mulher dele. Já pensou que negócio esculhambado não é esse? Mas Davi, ele se arrepende profundamente. Não está certo fazer isso, está certo? Mas o coração de Deus é porque havia um arrependimento profundo ali. Não quer dizer que tem que fazer, não. Nós já entendemos, não precisa fazer mais. Amém? Já entendemos. Ah, Davi fez, eu vou fazer. Não. Aí você está querendo justificar o seu erro com o erro do outro. E não vale. Já entendemos. Amém? Eu quero concluir dizendo aqui para você, olha, denunciar o pecado, estar contra o pecado, ficar irado contra o pecado, não é desejar mal às pessoas. Isso é denunciar o mal, tá certo? É dizer, olha, isso aqui está errado, ideologia não está errado, libertação, de liberar droga está errado, aborto, meu Deus do céu, está errado. Olha, assim, eu vou dizer isso aqui, não é homofobia, mas casamento entre pessoas do mesmo sexo está errado. Eu amo as pessoas, todas, 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 por favor, entenda. Mas eu não posso dizer que algo errado é certo, só para lhe agradar. Eu preciso agradar a Deus. E botar a minha cabeça no travesseiro e dizer assim: Senhor, eu estou aqui não julgando, não condenando, mas eu estou buscando praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, com amor tremendo no coração, amando. Assim como Deus ama todas as pessoas, e é verdade, o cristão ama a todos, sem distinção. Agora, não concorda com todos. Não concorda com o que está errado. Não concorda com o que é mentira, não concorda com o que é falso, não concorda com o que é contrário à vontade de Deus e nem à natureza humana comum daquilo que nós devemos ser. Deus te abençoe. Estou mostrando aqui um pouco do nosso ambiente de culto a Deus. Vem aí nos visitar. Hoje é sexta-feira, não temos atividade aqui. Na sexta não temos atividade, é normal. Mas amanhã teremos. É um prazer lhe receber. Deus te abençoe. Deus te guarde. Seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Seja alguém que se indigna com o mal, não aceita o mal, não concorda com o mal, que denuncia o mal, que se ira contra o mal, mas não se ira contra as pessoas, ama as pessoas e quer o bem de todas elas e não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Se ficar com raiva de alguém hoje, peça desculpa, perdão antes do sol se pôr. Deus te abençoe, Deus te guarde e o Senhor abençoe a tua vida, abençoe o Brasil, abençoe a tua casa e a tua família em nome de Jesus. Amém.